Olá pessoal, sou Guilherme Salviano, quero falar com vocês sobre o céu da semana de 23 a 29 de fevereiro. É uma semana que tem dois eventos curiosos e que marcam início de ciclos, digamos assim. Temos domingo já, dia 23, o momento da lua nova em peixes, a lunação, como muitos chamam também, que é quando Sol e Lua estão no mesmo signo. E na terça-feira, dia 25, nós temos o movimento da conjunção inferior, que é quando Mercúrio e o Sol formam conjunção no instante que ele está retrógrado, quando ele fica no meio da Terra e do Sol, certo? Primeiro da Lua Nova é sempre um indicador de início de ciclo num contexto mensal, certo? Acontece em peixes e tem uma exatidão já no domingo. Já a conjunção inferior do Sol com Mercúrio também em peixes, com a condição do movimento Mercúrio retrógrado. Então, esses eventos durante a semana impactam num indicador de uma transição para questões que envolvam uma percepção de situações, certo? Situações que acontecem no signo de Peixes, tanto a lua nova como a conjunção inferior de Mercúrio, certo? Então tem um indicativo muito interessante para um despertar do nosso potencial criativo, é benéfico para esses momentos de carnaval que a gente vivencia aí durante a semana para recarregar as baterias, recarregar as energias, positivo para a questão da folia, da diversão, né? Para um momento aí de sair um pouco da realidade, para um dedicar às artes, para um dedicar a um momento mais de fantasia, cara bem com essa época do carnaval. E também para quem está num retiro, para quem está distante, recarregando as energias de maneira com uma ligação com a natureza, um certo isolamento, ou mesmo num Netflix da vida, né, um cinema, tudo que de certa forma envolve esse contexto de peixes, ele fica muito intenso nesses momentos. Então, desde a questão da festa, no sentido do carnaval, da folia, o retiro num contexto de uma viagem para recompor energias ou para um isolamento, um afastamento da muvuca, e mesmo quem não fez nada ou se dedicou a um recolhimento, um isolamento, uma meditação, um Netflix, um cinema, um momento um pouco mais íntimo, né? Até mesmo de repente nostálgico, musical, ou que até houvesse um apreço à arte que envolve o contexto pisciano, os temas piscianos, digamos assim, né? Um lado místico também, espiritual. Então, uma semana nessas diversificações piscianas, digamos. Outro detalhe é que são início de ciclos astrológicos. Então, a lua nova é um início de ciclo de 28 dias aproximadamente, e a conjunção Sol-Mercúrio, que é na terça-feira, também num tempo aí mais de 100 dias em média. Toda vez que Mercúrio fica retrógrado, uma semana depois existe esse encontro da conjunção Sol-Mercúrio no mesmo signo, porque o Mercúrio ele atinge o paralelo de estar no meio da Terra e do Sol. Então, é o contexto ainda da questão do Mercúrio retrógrado, que é um período mais indicado para revisões, para ajustes. Em função de envolver comunicação, ideias e pensamentos, ele impacta numa mudança de pensamento, de assuntos, de temas. Então, aquilo que a gente pensava de um jeito, a gente pode passar a pensar de outro, certo? Isso pode impactar os próximos meses, porque especificamente em relação a Mercúrio na conjunção inferior, é um ciclo um pouco maior do que a Lua Nova, envolve um período trimestral, certo? Nessa média, digamos assim, de tempo. Então, as próximas semanas, os próximos meses passam a partir do que for vivenciado nesses próximos dias, a uma transição, a uma mudança de ideia
do que a gente vivenciava, de certas prioridades, de uma tomada de decisão para um passo diante de projetos, porque o Mercúrio ele inicia uma volta em relação ao Sol, assim como ocorre com a Lua Nova também. Então são duas situações astrológicas de transição, de início de partida, início de volta em relação ao Sol, certo? Então a consequência disso ao longo da semana é essa possibilidade mais real e clara de um direcionar que pode ganhar uma forma mais intensa após o Carnaval, com questões que envolvam um rumo para a tomada de decisões, de projetos, de assuntos, de uma percepção diferente de questões, certo? Como a gente tem essa conjunção inferior de Mercúrio com o Sol em Peixes e a própria Lua Nova no mesmo signo, é importante uma atenção para que cismas, culpas, complexos, uma baixa autoestima por algum sentimento, ou em função de algum relacionamento, ou alguma motivação de trabalho ou de vida, não impacte novamente por algo, né? Não sejamos tomados por alguma velha impressão ou alguma questão que deixe a gente encafifado, como diz a gíria, certo? E se alguém estiver assim, com alguma cisma, com algum complexo, né, má impressão de alguém, ou uma sensação de culpa por algo que não tenha nada a ver, é uma oportunidade de mudar esse prisma, certo? De mudar esse formato de reagir com essas questões, com certos sentimentos e situações que esses atributos emocionais, digamos assim, venham marcando. Então, uma oportunidade de reciclar esses sentimentos nessa transição, nesse novo ciclo de posições que peixes impactam durante essa semana, para uma motivação diferente e mesmo uma reação melhor com lugares, pessoas que passem a ter uma nova condição de comportamento em função dessa reciclagem diante de sentimentos que antes não eram tão saudáveis assim. Ao final da semana, no dia 28, nós temos um aspecto tenso de Vênus com Plutão, uma quadratura Vênus-Plutão. Isso recomenda uma atenção para que não haja um certo extremismo e que ao longo da semana já sentimos a questão do aspecto, mesmo ele sendo exato na sexta-feira, é um aspecto que vem aí para a semana que recomenda atenção com questão de preconceito, questão de divergências nas relações. A gente fica mais propenso a entrar nesses embates de assuntos sociais que envolvam um certo preconceito, diferenças, né? O lado que envolva a mulher, por exemplo, ou diferenças de padrões em relação a certas ideias. Não estranhe se houver conversinhas sobre fantasia de carnaval ser isso ou ser aquilo, ou certas práticas serem assim ou assado, porque a gente tem aí uma semana de um aspecto tenso de Vênus com Plutão, e aí vale também uma certa atenção para que não haja um radicalismo com as pessoas que a gente gosta, um certo extremismo, uma atenção para que não haja um desafio de compreensão, digamos assim, certo? Então recomenda-se aí um momento de ponderação, um período aí de Vênus em Áries e Plutão em Capricórnio, para que haja um respeito à própria individualidade, uma compreensão da individualidade de quem a gente gosta, de quem a gente se relaciona, e também um cuidado com questões também ligadas a finanças, parte material, um período também de um pouco de cautela e moderação, especialmente a partir de meados da semana, que intensifica mais o aspecto Vênus-Plutão. Certo? Então, pessoal, esse é o sol da semana de 23 a 29 de fevereiro. Quero agradecer a atenção de todos. Um abraço.